Boa tarde. Hoje é a última Tech Talk do ano, né? Isso. Então, eu vou falar de uma coisa que a gente tem usado lá em IaaS já há um tempo. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Lucas. Quando eu entrei na Localweb, eu entrei no time de dedicado. Daí o dedicado mergeou com o Cloud, virou o time de IaaS. Aí depois IaaS, PaaS, SaaS, virou engenharia de produto, né? Então, somos todos do mesmo time, acho. Bom, eu vou falar sobre Code Review e Robocop. Eu comecei a montar essa apresentação falando só sobre Robocop, mas aí eu vi que era bom misturar um pouco de contexto. Eu conversei com o pessoal, tem gente que conhece Robocop, tem gente que conhece e usa, tem gente que nem conhece, então eu resolvi falar um pouco de cada, né? Motivadores, né? Diluir conhecimento técnico e de negócios. Então, Code Review, na verdade, é uma prática que a gente em IaaS quis fazer em algum momento do tempo. E aí a gente começou a fazer, no começo sem Robocop, mas aí as necessidades eram essas, né? Porque o time estava com muita gente entrando, muita gente saindo, e a gente resolveu achar melhor fazer isso aí. Um dos motivos era diluir conhecimento técnico, conhecimento de negócios. A gente tinha devs que estavam entrando na empresa, tinha devs que tinham 11 anos de empresa, aí a gente tinha... E tinha dev técnico, tinha dev júnior, tinha consultor, tinha dev sênior, enfim, tinha tudo, né? Uns também, Rubber Duck Debugging, que é uma coisa muito simples, assim. Funciona assim, é uma coisa que já aconteceu pelo menos uma vez na vida de todo mundo, né? Por exemplo, você está com um bug no seu código, você não consegue achar, e aí você pede para alguém vir te ajudar, e aí enquanto você está explicando o que o código tem que fazer, você descobre onde é que está o bug. Então, isso chama Rubber Duck Debugging. A ideia é, tipo, no lugar de você chamar alguém, você, tipo, pega um patinho de plástico e mostra o código pra ele, tá ligado? E aí você mostra pra ele. Ou pode ser aquela bola do Wilson, do Náufrago também. Ou então pode ser um patinho de madeira, se você tiver um... E o outro motivo também é o seguinte, quando você faz code review ao vivo, tá você e o outro dev. Então, o dev, quando ele tem um insight, alguma coisa para falar, ele fala para você. Então, se você tá num time meio grande, assim, vocês dois ficam sabendo o que está acontecendo. Mas se você faz um merge request que todo mundo está acompanhando, está lendo, todo mundo aprende. Então, o cara fala, usa esse pattern aqui, usa essa gen ali, sabe? Ensina todo mundo. Que também isso aqui é parte disso aqui, né? A evolução do nosso processo. Logo quando a gente começou a fazer code review, a gente foi para um caminho que é meio natural quando o pessoal começa a fazer code review, que é focar em tabs no lugar de espaço, alinhamento, if no lugar de unless. Então, se o cara tem, if isso faz aquilo. O cara, mas se você fizer unless o contrário, vai ficar mais bonito, ou então vai ficar mais legal. E aí a gente começou a trabalhar nesses code reviews, e aí conforme ia passando os sprints, a gente ia conversando e tal. Aí a gente chegou à conclusão que esse tipo de coisa não gerava impacto no valor real do produto. Eu lembro até de uma vez que a gente estava nessa fase quando teve aquela Tech Talk daquele cara, acho que era da TOEFL, aquele gringo que veio aqui ano passado, eu acho, ou no começo do ano, que aí eu até perguntei para ele como é que o pessoal trabalhava com code reviews, e ele falou a mesma coisa, né? Falou, code review, merge request, no final o pessoal acaba focando no que não deve, no lugar de focar no que deve. E aí a gente foi mudando a abordagem, como é que a gente ia fazendo com o tempo. O fato do time não ter mudado tanto assim ajudou. E aí a gente passou para o segundo nível de code review. Que aí com o tempo a gente começou a focar em sanity check. Isso, arquitetura, efeitos colaterais, performance e segurança. Isso são coisas que... Aqui embaixo tem um link que eu vou disponibilizar depois, que é um link que eu compartilhei lá no Slack da Loca, falando sobre code review, dicas, o que fazer, o que não fazer, e é bem legal. Mas, por exemplo, essas coisas aqui a gente foi descobrindo com o tempo, né, o que fazer, o que não fazer. Por exemplo, o sanity check. Você pegar e falar assim, alguém abriu um merge request para mim.
nós dois somos do projeto e tal, mas eu tenho que olhar esse merge request. Primeira coisa que eu faço, vejo o branch do cara, baixo o branch, rodo os testes, local na minha máquina, subo o server ou a API e uso a feature que o cara está mexendo. Abro no servidor. Porque às vezes a gente chegou a focar em merge request e a gente focava em código, focava nas coisas e tal, e falava, aceitava. Aí ia pro branch, ia pro homologar, ia pro servidor, na hora de subir o real server estava quebrado. Ou não estava atendendo a especificação, ou o teste não estava passando, e ninguém lembrou de olhar. Então, o sanity check é uma coisa legal para fazer. E aí tem esses lances aqui, que é o que a gente passou a focar mesmo em code review. Arquitetura, efeitos colaterais, performance e segurança. Aí tem uns exemplos. Esses exemplos não é código de verdade, mas é código de verdade. É um exemplo mais ou menos do que estava acontecendo. Por exemplo, arquitetura. Aqui, por exemplo, a gente tem um controller para backups, né, que a gente cuida lá da parte de servidores, a parte de infraestrutura. Aí, imagina um controller, feijão com arroz do Rails, tal, REST. Aí, no final, você começa a pôr restores. Aí você tem controllers que tem 200 linhas e foge do escopo dele, né? Aí, uma ideia que a gente tem é, por exemplo, no feedback que você dá para a pessoa, você fala, ó, tipo, isso aqui não tá muito legal. Pega aqui, usa os métodos do REST aqui no seu controller, cria um outro controller que dependa desse, do mesmo jeito que a gente faz relacionamento de pai para filho em model de Rails, põe no controller também, porque esse cara, ele pode ser um model, a gente pode enxergar ele como um model dele mesmo. Inclusive ajuda na rota, ajuda para testar e... Outro contexto, por exemplo, esse tipo de coisa acontece quando a gente não tem um model associado a isso. Você tem tipo ações em cima de uma coisa. Mas a gente pode, por exemplo, usar um controller para pensar, por exemplo, num restore, uma restauração de um backup como um model, mesmo ele não sendo Active Record, mesmo ele sendo um web service, mas você pode pensar nele como um recurso e usar o controller e não usar o model, porque você não tem um model, que é um web service e tal. Enfim. E esse mesmo conceito você pode aplicar num model. Você tem um fat model, um god model, você fala assim, ó, pega isso aqui e joga num outro arquivo. Faz mais sentido. Ou então você tem ifs e elses espalhados o cara fez a feature, ficou 2 meses fazendo a feature, aí tem um monte de if else, você fala, não, esse monte de if else é porque você tem 2 cenários, faz um arquivo para cada cenário e usa um pouco de polimorfismo, sabe? Outra coisa também, performance. Acho que eu não fui muito feliz na hora de escolher as cores aqui, né? Bom, você tem, por exemplo, você está vendo o código do cara e aí você tem isso aqui. É claro que tem vários exemplos de performance, mas isso aqui, por exemplo, é uma coisa básica. Você faz dar o find, aí você pega a conta do cara, e você pega quais são as VMs do cara, e você quer ver os pools do cara. Aí você vê aqui que ele vai fazer uma query para cada um. Ele vai fazer o pool. Aqui, no caso, o cara só tinha 2 pools, mas ele podia ter centenas, né? Pegar um cliente que tem 90 VMs aí. Aí, no caso, você fala, ó, você pode usar o includes. Aí o includes, ele vai fazer o select para você de uma vez só. E aí você pode usar aqui. É uma boa a gente também dosar, falar assim, ó, não vamos escovar bit, né? Vamos fazer isso, né? Mas essas coisas aqui é bem segura, né? Otimização prematura, raiz de tudo mal, mas essa aqui não machuca, não. Que mais? Segurança. Você tem isso aqui. Ou coisas desse tipo, né? Eu estou dando exemplos, mas pensa não só nesse tipo, use includes, não, faça coisas desse tipo, né? Por exemplo, aliás, não faça coisas desse tipo. Aqui você tem um find, concatena, aí você fala, não, faz isso aqui ele sanitiza para você, usa as bibliotecas do Active Record, e aí sua vida vai ficar mais sossegada. Acho que aqui eu fui mais infeliz na fonte. Mas aí o que acontece? A gente começou a usar o Robocop. A gente começou a ter muita discussão do tempo que a gente estava gastando fazendo code review, de coisas que passavam em branco, não passavam em branco. E aí, no momento, a gente falou, ó, tem ferramentas que fazem checagens por nós, assim, coisas que a gente pode ou não pode fazer. E a gente resolveu procurar ferramentas, a gente olhou algumas, olhou SandRules, olhou umas outras, e a gente decidiu usar o Robocop. Ele tem
Outro ponto também é o seguinte, o Robocop, ele faz coisas pra gente que a gente esquece de fazer. Então, tudo isso que eu falei, a gente sente e faz, mas às vezes o bicho tá pegando e a gente tem um monte de coisa pra fazer, a gente não tem, às vezes, tempo pra sentar e fazer um code review legal, tá com um monte de dev no time, todo mundo tá fazendo a sua própria vídeo, então todo mundo tá abrindo o merge request pra todo mundo, então o problema é o cuidado. É igual teste mesmo, né? Ia ser legal se a gente pudesse testar tudo certinho, tela por tela, mas aí a gente automatiza teste, então automatizar essas partes do merge request é uma boa. O Robocop, ele trabalha com conceito de copies, né? Então cada copy, na verdade, ele é um cara, ele checa por um tipo de coisa no seu código e alarma, ou não. E existem 4 tipos principais de copies. Existem copies de lint. Lint, eu nem pergunto por aí, o pessoal sabe o que é, mas não conhece por nome, né? Lint é, por exemplo, você tem, sei lá, Visual Studio, Programming em C, você tem o Eclipse do Java, você tem... Ele chega para você no meio do código e fala, ó, essa linha aqui não tá legal, então não compila, então... Isso é lint, né? A gente tem até o JSLint, o pessoal de front usa, e você pode pensar até no Robocop como uma ferramenta de lint, porque ele meio que faz isso. E aí ele tem um tipo de copy, uma categoria de copy que é os copies de lint, que provavelmente são possíveis erros e más práticas, né? Que é, por exemplo, você tem useless assignment. Eu estou pegando 2 exemplos de copies, tem dezenas de copies, eu estou pegando 2 exemplos de cada tipo para mostrar. Por exemplo, você tem o useless assignment. Esse é o, por exemplo, você fala assim, eu tenho uma variável A, recebe o resultado dessa função aqui. E aí embaixo eu nunca mais uso esse cara. Pode ser porque sobrou, é um apêndice de uma feature antiga, de alguém fez uma refatoração e não apagou isso aí. E aí ele alarma. Ele fala, ó, você tem um useless assignment. Outra coisa também, atribuição dentro de if, todo esse tipo de coisa. Coisas que, por exemplo, se você rodasse o Ruby com "-w", ele falaria pra você, falando assim, ó, isso não é legal. O copy de lint ele te avisa. E outro copy também que ele avisa é debugger pry. Então, se você esquece um debugger, uma chamada debugger no código, e aí você passa o Robocop no seu arquivo, ele vai falar, ó, aqui tem uma chamada pro pry, ó, você não commit isso aí não, sabe? Aí tem o segundo tipo de copy, que são os copies de métricas, que são métricas, né? Métricas que você pode configurar, o quanto dessa métrica você pode usar ou não pode usar. E aqui nesse tipo de copy você tem tamanho de classe, tamanho da linha, quantas linhas pode ter quantas linhas de código, né? Não vou considerar em branco nem comentário, mas quantas locks você tem pode ter num método, numa classe. E é um negócio legal que é essa métrica ABC. Tem a complexidade perceptível. Esse legal é que é um negócio que não é muito, não vou dizer avançado tecnicamente, mas ele vê complexidade no sentido de a pessoa que for ler o código mais pra frente. Então ele fala assim, ó, esse código aqui ele vai ficar muito ruim se você for ler ele daqui a 6 meses, porque ele usa umas estatísticas. A métrica ABC faz a mesma coisa aqui, mas aqui rola um pouco mais de ciência também. Aqui é um link também, que eu vou passar depois, vocês podem dar uma lida. Ele basicamente, métrica ABC, ele tem o A, que é o assignment. Então toda vez que você fala variável recebe um valor, variável recebe o resultado. É um assignment. Então aqui ele fala que é igual, mais igual, vezes igual, blá, 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 blá. Aí você tem o branch. Branch, if, unless, tudo que faz um branch no caminho lógico do seu código é um branch, é um B. E condition, você tem igual, você tem diferente. Então você tem, por exemplo, um if com várias coisas. Tem que ser igual isso aqui, mas ou pode ser aquele outro ali que está num parênteses. E aí ele calcula essa métrica, que ele multiplica cada um por si mesmo e depois pega o módulo da raiz quadrada. E aí você pode falar, ó, a minha métrica ABC não pode passar de X. Se passar de X, você alarma. E aí você pode setar esse valor e sair usando. Você pode falar, ó, minha classe não pode ter mais do que 100 linhas de código. Meu método não pode ter mais do que 15 linhas de código. E quando você mandar rodar o Robocop, ele vai alarmar. A próxima categoria de copies são copies de Rails. São copies exclusivos para Rails, porque ele sabe como Rails funciona. 2 exemplos são, delegate. Por exemplo, você tem uma classe, e aí a sua classe belonga para uma outra classe. E aí, por algum motivo, você vai lá e fala assim, ó, eu tenho filho, aí você fala def pai e fala retorna pai. Aí ele vai alarmar, ele fala, não, usa o delegate, já tem um delegate, você tem pai, filho, neto, alguma coisa do tipo.
Ou seja, ele consegue detectar delegates, código você poderia não ter escrito e avisa para você. Outro legal também, que é um exemplo bom, é esse scope args aqui, que são escopos que não estão encapsulados. Exemplo, você tem esse escopo aqui. Eu inventei esse escopo, ele não existe, mas eu inventei por acaso. Você tem, por exemplo, o Virtual Machine, que a gente usa no painel de cloud e tudo. Então você tem um escopo chamado recente, que são máquinas que foram criadas há uma semana atrás, mais ou menos. Foram criadas na última semana, né? Então, aqui tem um bug, né? O que acontece? Esse código, ele não está num Lambda, ele não está numa proc. Então ele vai rodar quando essa linha rodar. Essa linha, ela só vai rodar uma vez, que é quando você sobe o serviço, quando você faz o deploy em produção. Então aqui tem um exemplo. Aqui eu faço o virtual machine.recente, ele fala aqui, ó, 22 horas e 39 segundos. Aí eu durmo, vou cuidar da vida, eu volto, chamo o escopo de novo, no mesmo horário. Que foi uma diferença de 5 segundos, mas podia ser 5 dias, sabe? Então, ele ia se chumbar isso aqui e as máquinas recentes não teriam uma semana, iam crescendo com o tempo. Aí o que você faz? Você bota isso aqui dentro de um Lambda. Aí quando você bota isso dentro de um Lambda, ele vai rodar esse pedaço de código toda vez que você chamar o recent. E aí, roda aqui 19, eu durmo, quando eu volto, realmente eu tenho o comportamento que eu quero. Inclusive, eu acho que teve uma versão do Rails, não sei se foi a 4 ou 4.1, que vai obrigar você a usar escopos dentro de Lambda, obriga você a usar Lambdas com escopos, por causa de bugs como esse. Ou bugs, por exemplo, parecidos, porque um outro exemplo que você pode ter aqui é assim, esse One Week Ago é uma constante. Você poderia ter um escopo que é uma constante, mas aí no seu código você mistura escopo, você fala virtualmachine.recente.pagas.windows ou Linux. E aí você pode misturar escopos que tem lambda com escopos que não tem lambda. Aí você tem vários efeitos colaterais. Assim. E aí, bom, ele alarma, você arruma. E copos de style, que são copos de estilo. E aí ele fala, ó, você não alinhou esse hash direito, você não identou esse método direito, você deveria usar select, ou detect, ou find, por exemplo, métodos da standard lib do Ruby, métodos de array, que aí você tem vários métodos com o mesmo nome, e aí ele fala pra você... enfim, são copies que... Esse aqui ajudou bastante no começo, no sentido de que a gente falava indentação, não sei o que lá. Quando a gente começou a usar o Robocop, a primeira coisa que a gente fez foi falar, não, passa o Robocop não passou, a gente nem precisa cobrar a pessoa. Enquanto o Robocop não passar, você nem abre o merge request. E aí ajuda bastante, porque você nem discute, você nem perde tempo discutindo essas coisas aqui. O Robocop ele tem plugins para Vim, Emacs, Sublime Textimate, então você pode instalar, configurar, e aí ele põe bolinhas amarelas, ou flechinhas amarelas ou vermelhas, quando o código nem compilar. Então, a boa você não precisa codar, e aí você ter que lembrar de rodar o Robocop e tal. Então tá aí, você pode configurar ele para ele te ajudando. Bom, aí eu vou falar também dessa gen, GitHooks, do finado Rafael Almeida. E essa gen é uma gen que ele fez, e a gente usa lá em IaaS. É uma gen bem legal, é uma gen que configura hooks do Git. Né? Outra coisa também que eu esqueci de falar, que é o seguinte, tem o ponto .robocop.yaml. Nesse cara, você fala quais copies você liga, qual copy você desliga. Então você fala assim, ó, eu quero o copy tal, eu não quero o copy que vê o tamanho da linha. Ou então o copy que vê o tamanho do método, você fala que o valor de referência é 20, porque eu quero que o método tenha 20 linhas. E por aí vai, liga, desliga ou parametriza. Você pode colocar isso por projeto, então você tem o ponto Robocop no projeto. Se não tiver no projeto, ele vai buscar na home. Parecido padrão coisa Unix Mac. Então você pode ter um na home, seu, global, para todo mundo usar. Que é o que a gente IaaS usa. A gente fala, qual que é o nosso Robocop YAML? O que a gente vai ligar, desligar, e a gente bota isso num Git nosso lá de IaaS, e cada um faz o clone e usa. Esse GitHooks, ele está configurado em alguns dos projetos de IaaS, para, antes do commit, ele passar o Robocop nos arquivos do diff. Então, não no projeto inteiro, mas estou commitando esses 3 arquivos, o pré-commit vai lá, roda o Robocop lá, se alarmar, não commita. Então, você arruma, Robocop passou, commitou, push, abre o merge request.
Opa. Resultados. Né? Após um ano. A gente está usando isso mais ou menos desde o segundo semestre de 2013. Então a gente já está há um ano e algum pouquinho fazendo isso, lá no time de IaaS. Né? A gente conseguiu difundir conhecimento. Então quase não existem áreas de IaaS com PI. Né? A gente tem pessoas que acontece com todo time, com toda empresa, o pessoal vai se familiarizando mais com uma parte do código ou outra não, e lá é uma realidade nossa também. A gente tem partes do código que eu manjo mais, tem partes do código que o Herbert manja mais, tem partes do código que o Bacarini manja mais, mas assim, a barreira fica bem menor, ao ponto de fulano saiu de férias, fica ruim mexer nisso, mas não fica impossível mexer nisso. Né? A gente delega a coisa para o cara que sabe mais porque vai sair antes essa feature, mas não é impossível. Né? Aí a gente tem projetos, servidor cloud, servidor dedicado, toda a área de IaaS, né? Load balancer, backup, painel de IaaS, client VLAN. Hoje, acho que até o começo da semana, a gente tem 9 PRBs abertos e 3 PRBs frozen. Então, a gente tinha dezenas de PRBs abertos aí no começo do ano. Né? Isso é legal também, isso aqui influencia também aquela parte de Rubber Duck, a parte de conhecimento técnico também, enfim. O pessoal olha o código antes, é diferente, né? Do que tipo, deve fazer, comitar, testar, bota em produção. Moral da história. Aqui vem tem algumas partes boas, algumas partes ruins, que é o feedback positivo, e tem também o feedback negativo. Muita gente culpada, atribuíram deadline ao merge request e seguindo em frente. Ou seja, a gente tinha um problema que a gente abriu o merge request e o pessoal não olhava. Ou abriu o merge request, pedia para todo mundo olhar, todo mundo ocupado. Não era uma vontade nem nada, mas todo mundo ia cuidar das suas coisas e ia acabar ficando. Então a gente discutia isso, do mesmo jeito que a gente discutia identação numa retrospectiva, a gente começou a falar, não, passa para alguém, alterna, sabe? Passa para esse cara, o próximo que você abrir você passa para o outro, depois para o outro, aí o outro vai passar para você, depois para o outro, mas abre para o cara, e aquele cara pelo menos ele vai ter que sentar e vai olhar, e vai ter que comentar, falar, aqui tá bom, aqui não tá bom, aqui tá ruim, e aí você segue com a vida. Projetos antigos, isso é um ponto que a gente penou um pouco para penar, que foi assim, a gente começou a usar o Robocop. Aí a gente falou, que legal, vamos usar o Robocop, ele vai ajudar a nossa vida, vamos botar ele no projeto. Aí que a gente falou, não, vamos parar para fazer? Não. Quando a gente for mexer em alguma coisa do projeto, a gente faz o projeto passar inteiro no Robocop. Isso não foi legal, porque a gente tinha projetos grandes, bases de código grandes, com metaprogramação e efeitos colaterais, então a gente mexeu, a primeira feature que a gente mexeu no God Model, precisou testar o sistema todo, e aí ficamos 1 mês e meio com o fluxo de desenvolvimento, homologação, produção, deploy, todo travado porque a gente precisou fazer um full test plan, para saber que a gente não quebrou nada. Atrasou a entrega de feature, o pessoal que estava com coisa mais ágil para fazer não podia fazer, porque a gente foi bem assim, falou, não, vamos fazer, passar tudo, no lugar de usar isso como uma referência. Então, a minha dica você vai fazer um projeto novo, vai feliz, porque o projeto é novo, então você já faz ele, já nasce tudo certinho. A gente começou a usar Robocop, depois de uns meses a gente precisou fazer um projeto novo em IaaS, a gente fez esse projeto com Robocop, e ele nasceu com o Robocop, está com o Robocop até hoje, então é muito fácil, quando você mexe, você tem 1 ou 2 coisas que você esquece, e aí você mexe e aí vai. Mas projetos antigos, a gente aprendeu de um jeito não tão legal assim, que tipo, demora, se for fazer tudo, não vale a pena. Então, Robocop menos LR. Tipo, o Robocop você instala a gen e ele põe esse binário para você aí. Você não precisa colocar ele no seu projeto Rails. Você pode instalar a gen e sair colocando... Ele olha no diretório para ver o código que está lá. Então ele não precisa fazer parte do seu genfile nem nada. Mas você fala Robocop menos LR. Menos LR roda só os copies de lint e os copies de Rails. Então você deixa os copies de métricas para lá por enquanto e os copies de estilo para lá por enquanto. Porque aqui
são só coisas que podem te ajudar ou não. Por exemplo, você tem um userless assignment. Aquele lá podia ser uma chamada para um web service que pode estar te consumindo aí 0.2, 0.3 segundos, você nem sabia. Entendeu? Então, ou então você tem um assignment dentro de um if, sabe? Enfim, isso aqui é legal de fazer. Dá para fazer e você pode botar isso num projeto que já existe. Antes do pente fino, a gente, mesma coisa, a gente criou histórias de débito técnico, falou, não, quando sobrar tempo, a gente vai trancar, selar com o Robocop todos os projetos que a gente tem. Se você for fazer isso, dica nossa, que a gente já está usando o Robocop há mais tempo, não seja xiita. Por quê? Isso foi um erro que a gente cometeu. A gente foi xiita. A gente criou um Robocop e falou, não, o código legal, aquele código que você imprime e mostra para os outros, assim, ó, ele tem esses copies aqui, e essas configurações. E aí ficava muito difícil pra gente. A gente chegava na daily e falava assim, ó, e aí, o que você tá fazendo? Agora eu tô fazendo meu código passar no Robocop. Entendeu? Então, não se excita. Um exemplo disso eu fiz um fork do Robocop, fui mandar um patch pra eles, e o Robocop não passava no nosso Robocop, nosso JAS. Ou seja, ele tinha um ponto Robocop YAML no próprio projeto, que tinha alguns copies e outros não, mas o nosso Robocop, o Robocop não passava no Robocop. No nosso Robocop. Então, porque a gente foi muito assim, não, vamos fazer legal, não sei o quê. Então, vê o que ajuda de verdade, o que não ajuda e vai em frente. Outra coisa também, alarmar é mais importante que passar tudo e ganhar a estrela de bom menino. Então, você fala assim, ó, meu código que bonito. Você tem... É legal, se você tiver tempo para fazer, manda bala. Mas é bom você saber o que está acontecendo. Porque alarma bastante, você fala, eu quero só copy de link, eu quero só copy de segurança, e alarma bastante, é bom. Eu digo mais alarmar é mais importante, porque mas segue mais ou menos o princípio que a gente tem com o Brakeman que o pessoal de segurança implementou. Ou seja, ele alarma. Ele não te impede de você entregar essa feature, mas ele alarma. Ele fala para você, ó, você está com esses problemas de segurança aqui. Né? Se você não resolver ele, o nosso cron vai rodar de novo e vai abrir PRB. Isso é uma coisa que você olha e você toma a decisão. Você fala, tomei um negócio tô tomando um erro de segurança. Claro, a gente arruma o erro de segurança assim que a gente recebe. Mas a ideia é pegar a mesma linha de raciocínio e aplicar aqui. Então, por exemplo, você pode usar o Robocop como um alarme. Outra coisa também que você pode fazer vamos usar o Robocop, vamos usar parâmetros grandes, aí a gente consegue selar o projeto. E aí a gente vai e fala, o default do Robocop, se eu não me engano, são 10 linhas de código por método. Entendeu? Tem lugares no nosso código que a gente tem um case switch, só aquilo já dá mais de 10 linhas, então não tem como. Então você fala, vou fazer 20, sela. Depois você está com tempo, 15, depois 10, depois se você quiser. Então, tudo depende, né? Você fala, vou mexer na base de código, deixar ela melhor para ficar mais bonito, ou ficar mais fácil da gente mexer depois, ficar mais fácil de um dev novo entrar, o refactoring é válido. Mas é bom sentir, no sentido de conhecimento, no sentido de você ter o dado. Né? No final, você simplesmente falar assim, eu acho que a base de código está boa, eu acho que a base de código está ruim. Dúvidas? Diga. Relaxa, velho. Só para avisar, dessa vez o link é público, tá? Que eu passei para uma galera, então a galera na rua vendo o vídeo agora. Entendeu? Então não pode falar do patinho de madeira. Tá. Pode. Quanto tempo vocês demoraram para implementar o Robocop e quanto por cento da aplicação de vocês já têm cobertas por ele? A aplicação nova nasceu coberta. A gente mudou, foi migrando o nosso Robocop YAML, falando assim, isso precisa, isso não precisa. E aí a gente tem hoje um ritmo de trabalho assim. Você vai mexer no projeto, você vai mexer no Robocop conforme você está mexendo nesse projeto. Então, eu tenho minha feature ou meu bug para consertar, e ele mexe, eu precisei relar naquele arquivo. Troquei um if, apaguei código, coloquei código. O Robocop ele vai olhar o arquivo inteiro, então você fala assim, tem que passar. Então, aquele pedaço vai ter que passar. Uma coisa de errado que a gente fez também no começo foi,
esse cara tem que passar. Daí a gente falava assim, beleza, mas esse cara, se eu mexer nesse cara, eu vou ter que mexer naquele outro cara ali. Então, meio que infectando. Então, por exemplo, eu mexi em 3 arquivos, aí eu ia acabar mexendo nos arquivos relacionados, aí eu ia mexer nos relacionados dos relacionados, e aí aquilo ia acabar consumindo muito tempo da gente. Então, a gente tem porcentagem de código, eu acho que... Acho não, tenho certeza que menos da metade de toda a base de código de IaaS está coberta. Tem uma app que está 100% coberta. Mas, assim, outra coisa que a gente discutiu com o tempo e percebeu vamos fazer daqui para frente. Então, desde que a gente alinhou esse processo, 100% do código novo está passando no Robocop. Então, por causa daquele problema que você falou de ficar muito complexo, vocês decidiram não colocar no resto? Só nas coisas novas? As coisas novas, assim, são os mesmos projetos. Então, é o código novo do mesmo projeto de sempre. Entendeu? Então, é que a gente percebeu que você sentar e passar o Robocop do arquivo inteiro, numa base de código muito grande, você vai parar. A gente parou praticamente por um mês e uns quebradinhos aí por causa disso. Porque a gente falou, a gente sentou, combinou, e aí o que a gente vai fazer? Aí a gente chegou à conclusão que se a gente não fosse fazer aquela hora, a gente não ia fazer nunca. Então, aí a gente sentou, fez e demorou muito, e foi muito complexo. A gente fez deploy, testou o sistema inteiro, tipo, todas as telas, sabe? Tipo, todas as combinações. Então, nem sempre precisa ser assim. Entendeu? Se você tem um projeto que seja muito crítico e esteja dando muito problema, você fala, piorar não vai, aí você pode pensar para uma abordagem dessa. Mas o número que eu tenho para te dar é esse. Um projeto ele está 100%, os restos dos projetos menos de 50% coberto, mas o código novo, há vários meses, 100% do código que entra limpo. E posso fazer mais uma? Pode, claro. E desse projeto que está 100%, vocês tiveram algum PRB disso? Ou não teve nada? A gente teve PRB porque eram coisas... a gente teve PRB de coisas mais sutis. Assim, por exemplo, a gente tinha problema de cenários que não foram previstos, por exemplo. A gente mexeu no código, funcionou, repete, a gente faz deploy, o deploy funciona, a gente vai para casa, aí passa um tempo, a gente, o cliente está com um problema. Aí quando a gente vai ver, é um edge case do edge case. Ou então, por exemplo, em IaaS a gente tem muita integração entre os projetos. Então a gente tem micro APIs, né? A gente entrou nessa moda dos microservices, então a gente tem micro APIs e elas se falam. E aí às vezes a gente tem problemas, os problemas que apareceram foram problemas desse tipo, do tipo, alguém falou comigo, e aí eu estou aqui no meu cenário, para mim está tudo certo, para o cara está tudo certo, mas a integração aconteceu de um jeito que a gente não preveu. É a mesma coisa de teste unitário e teste de integração. Você tem seu teste unitário, ele passa tudo certinho, mas na hora que você vai tentar usar, quebrou. Por quê? Porque teve uma parte, a integração entre as partes você não testou. Então esse tipo de coisa acontece, mas de um projeto para o outro, assim, entendeu? Ô, Temac, você pode dar alguns exemplos do que vocês customizaram no Robocop Emo de vocês? O que vocês tiraram ou acrescentaram, sei lá? Primeira coisa que a gente fez foi, eu acho que single quote. Tem um copy lá que ele fala pra você assim, usa single quote, não usa single quote na string, entendeu? Então isso é um copy que é, pelo menos pra gente, é totalmente irrelevante, entendeu? Então a gente começou a usar, tinha que mexer em código que não tinha nada a ver com a nossa feature porque o single copy do single quote reclamava, entendeu? Então, sabe? Não adianta. Outra coisa também, copy de tamanho de linha, 80 linhas, 80 caracteres. A gente não está no terminal, a gente não está furando fita, não está furando cassete, sabe? Tipo, não faz sentido ter 80 caracteres. Era isso que eu queria ouvir. Aí a gente aumentou para 120, entendeu? A gente aumentou para 120, resolveu deixar em 120. Outra coisa também que a gente configurou, tamanho do método. O método, ele falava, esse método é um code smell, né? Tipo, esse método tem mais do que 10 linhas de código. A gente chegou num cenário que era esse. Tipo, a gente tinha um código que só de if, preparação e tal, fora código à parte,
A gente começou a extrair. Pega esse if e bota no método. Pega esse else e bota no método. Pega esse switch e bota no método. E aí só o código que delegava, que fazia as coisas, esse cara tinha mais de 10 linhas de código. Então a gente falou, vou deixar de comitar. Aí a gente aumentou para 15, entendeu? Então, copies de estilo, por exemplo, são copies que você pode ver. Né? Então, por exemplo, copy de linha, a gente tinha às vezes erro que a linha era gigante, tipo, vai responder, é uma API, a API vai responder, aí bota um erro assim, ó, tipo, o seu parâmetro está inválido por causa disso e daquilo, aí aquilo dava 200 caracteres. Aí a gente tinha que pegar isso aí, mesmo se não tem nada a ver com a nossa feature, extrair para alguma constante ou extrair para um translation e só chamar esse cara. Então, é copy que não traz um ganho real, a não ser que o seu ganho, o seu objetivo seja falar assim, não, vamos deixar a base de dados, a base de código bonita, e de um jeito, bonito no sentido de que o cara novo vai chegar e na primeira semana ele já vai conseguir fazer alguma coisa, ou no sentido de no lugar de eu ficar 2 meses ou 1 mês sendo babado do cara até o cara pegar as coisas, eu fico sendo 1 semana babado do cara. Então, nesse sentido, faz bom você ter um código bonito, um código bem arquitetado. Mas é natural, assim, você pode pegar, montar o Robocop M, olhar, é uma boa olhar a lista de todos os copies que existem, falar qual que você quer, qual que você não quer. Os que tem parâmetro, você setar um parâmetro. E, enfim, é gosto, na verdade, assim, tipo... Valeu. Eu não vi você comentar. O Robocop ele tem um esquema que ele autocorrige as ofensas dele. Vocês chegaram a usar isso e se usaram, qual que foi a experiência de vocês com isso? Tem -LRA. Então se você passar um A, não sei, maiúsculo, minúsculo, ele já dá um autofix. Por exemplo, coisas que ele sabe arrumar, né? A single quote. Single code. Tamanho de linha é o único que ele não faz, na verdade. Aí... Useless assignment ele remove, tem vários. Por exemplo, tem um copy que ele fala para você usar a sintaxe de hash nova do Ruby. E não usar a antiga. E ele arruma, o autofix arruma isso. O autofix arruma quote, arruma a sintaxe de hash. Se eu não me engano, arruma alinhamento. A gente resolveu não usar, mas eu, por exemplo, eu uso localmente. Quando eu vou usar o Robocop, por exemplo, o Robocop roda antes do commit, mas ele não rodou, ele reclamou. Fiz isso semana passada. Aí eu vou lá e dou um autofix para ver o que aconteceu. Mas normalmente eu já tive esse problema, ainda mais no começo de usar Robocop, de você arruma, e você muda tanto o seu código que você não reconhece ele. Aí você tem que fazer git checkout e começar tudo de novo. Então, antes do autofix, eu faço um stash, um commit de work in progress, para ver o que está acontecendo. Para ver o que o autofix arrumou, se ele não mexeu em coisa que vai armar em outros lugares, para ter que arrumar o relacionamento do relacionamento, depois por aí vai. Beleza. Mais alguém? Não? Então, é isso. Obrigado.